Estamos tendo o prazer de receber a doutora Adriana Dornelles hoje aqui no programa. Ela é advogada, veio já caracterizada em Brasil. Não tem a ver tanto com a Copa, não que não esteja torcendo, né, Adriana? Torcendo. Mas, na verdade, a grande torcida da doutora Adriana é em relação a um Brasil melhor. Nós convidamos a Adriana para a gente conversar um pouco mais sobre essa questão da área do direito, da área importante que é hoje a questão política, na área da movimentação que os brasileiros vêm desenvolvendo, no quesito mulher também nas instituições. Falando nisso, a Adriana foi a primeira, acho que única, a estar presidindo a OAB na região do Planalto aqui catarinense. Que coisa boa, Adriana! Então, Vera, isso tudo começou... Eu ainda era uma jovem advogada. Certo. E naquela época, há mais de 20 anos, a Ordem dos Advogados, na nossa região, ela nunca tinha sido presidida por uma mulher. E eu fui a primeira mulher a presidir uma subseção da Ordem dos Advogados no Planalto Catarinense. Na época, era muito jovem, fui a mais jovem presidente de subseção do Brasil todo. Foi muito legal. Que ótimo. Você, na área do direito, é super atuante. Inclusive, você trabalhou na área empresarial, não é isso? Então, trabalha, ainda atua? Eu atuo na advocacia trabalhista empresarial. Certo. Mas quando a gente é do interior, a gente se obriga a ser meio generalista. Acredito. Então, também em várias frentes, já tive tive 3 escritórios de advocacia já no Planalto Norte Catarinense. Inclusive, nessas movimentações que tivemos agora, nos últimos anos, né, em relação ao movimento da população em geral, você sempre também ali, né, à frente. Me conta essa história. Então, como é que foi? Quando começaram aqueles escândalos de corrupção, mensalão, petrolão, enfim, eu cheguei à conclusão de que nós tínhamos que sair do nosso conforto, que a gente precisava sair do nosso sofá e fazer alguma coisa para que as pessoas que estivessem no poder naquele momento percebessem que a população não suportava mais. Transformar indignação em ação. Eu fui líder do movimento Vem Pra Rua, na minha cidade de Mafra, Santa Catarina, e com a liderança nós conseguimos levar milhares de pessoas para a rua. Veio o convite para fazer parte de um grupo especial de coordenação nacional do movimento. Dentro da coordenação nacional me convidaram para coordenar o Vem Pra Rua em Santa Catarina e no Paraná. E eu aceitei o desafio e fui coordenadora, fui uma das coordenadoras aqui em Santa Catarina, ajudando a abrir nós abrimos 42 cidades de núcleos do Vem Pra Rua no estado de Santa Catarina. E foi muito bonito a gente ver a movimentação e quando teve o convite, a população realmente, né? E hoje nós estamos numa luta, numa bandeira grande. Quando a doutora Adriana fala assim, a gente tem que sair do sofá, ela fez isso. Você imagina, 30 anos de carreira, bem sucedida como advogada, uma vida tranquila, né? Graças a Deus. De repente ela está lá, envolvida com o movimento de rua. Subindo em caminhão, fazendo discurso. Brasil. Gente, como é importante, né? Essa questão do direito, em especial nos dias de hoje, nesse combate à corrupção que a gente sabe que é tão difícil, com toda essa condição, dessa transformação que realmente o Brasil precisa, não é, doutora? Vera, eu costumo dizer o seguinte, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é guardiã da cidadania. E a advocacia é responsável pela manutenção da democracia. Através do direito, as instituições garantem que o processo continue sendo democrático num país. Nós temos, por exemplo, agora, muito forte a Lava Jato. Na Operação Lava Jato, que nasceu na Procuradoria da República, primeiro na Polícia Federal, depois na Procuradoria da República, e chegou às mãos do juiz Sérgio Moro, que mantém com seriedade o trabalho, desfraudou perante todo o Brasil um esquema enorme de corrupção. E nós, infelizmente, temos um envolvimento muito grande, são milhares de políticos envolvidos em corrupção no nosso país, inclusive aqui em Santa Catarina. Nós tivemos na Lava Jato 23 políticos que foram delatados pela lista da Odebrecht.
políticos importantes do nosso estado. 23. É muito, gente. E ao todo, no Brasil, são 1.890 políticos. Que a gente vai ver nessas próximas eleições. Muitos. Inclusive, políticos que vão ser candidatos ao Senado, gente, nós temos que a deputados federais para ir para dentro do Congresso Nacional. Fazer uma limpa. É a nossa obrigação como brasileiro, eu digo, né? Então, mas nós conseguimos uma façanha aqui no Brasil. Nas manifestações de março de 2016, nós levamos para a rua o maior número de pessoas do mundo em manifestações não religiosas. Olha que maravilha. A manifestação de 16 de março levou 10 milhões de pessoas para as ruas. Números oficiais, 6 milhões e meio. Na nossa contabilidade da liderança dos movimentos, foram 10 milhões. Aqui em Balneário Camboriú, foi quase 30 mil pessoas. Lages também, todas as cidades de Santa Catarina se mobilizaram. E nós precisamos manter essa consciência para mudar esse Brasil. Nós temos agora que perceber que todos esses corruptos que estão envolvidos em crimes de corrupção, não importa a natureza e o grau, não merecem ser reeleitos. O povo tem uma arma poderosa que se chama título de eleitor. É com esta arma que nós temos que combater esse tipo de pessoas que se apropriam do poder público para benefício próprio e de sua família. Como eu luto contra a corrupção há muitos anos, são mais de 4 anos, muito mais, mesmo quando fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na década de 90, faz muitos anos, nós tivemos um embate no município de Mafra, onde houve denúncia de crime de corrupção lá, e o prefeito naquela época foi afastado. Então você veja, na cidade de Mafra nós já tivemos problemas seríssimos, nós chegamos a ter 4 prefeitos em um único dia, envolvidos em situações ilícitas. O que a gente vê quando a gente analisa esses políticos? O que você vê? Quem são os políticos? Os políticos são os representantes do povo. Os políticos são os representantes da sociedade. São aquelas pessoas que você que está assistindo, que a Vera, que a Adriana escolheram para estar lá nos representando. Se eles nos representam e se eles têm esse desvio de conduta, é um sinal de que nós, sociedade, temos que mudar nossos conceitos. Eu tenho dito que, na minha ótica, nós temos que ter tolerância zero com qualquer tipo de ilícito. Não se pode furar fila. Se tem uma faixa branca para pedestre, a gente tem que respeitar. Se tem uma regra para ser cumprida, não tem jeitinho brasileiro para mudar. Ai, que lindo, eu amo ouvir isso. Vera, esse é o caminho. Me incomoda. E se a gente não fizer no nosso dia a dia, né, com essa questão aí das atitudes mesmo, dos direitos e dos nossos deveres, a gente não vai mudar como sociedade. Exatamente. Aí o nosso gigante que estava adormecido, já está desmaiado, demolido, a gente não vai conseguir levantar nunca esse gigante que tanto merece, né? Sim. O Brasil com tantas qualidades. O que a gente tem que saber é distinguir o joio do trigo. Certo. Temos, sim, muitos políticos envolvidos em escândalos de corrupção, de improbidade administrativa, de desvio de verbas. Temos pessoas físicas, empresários envolvidos em escândalos, mas nós somos 220 milhões de brasileiros. Tem gente boa nesse negócio? Tem muita gente boa. Tem a gente olhar. Tem gente séria, tem gente boa, tem gente que está se propondo a entrar para mudar o Brasil. Tem jeito, então. É um caminho. Então, o Brasil tem jeito, exatamente. Tá. Foi um prazer recebê-la. Volte Obrigada. outras vezes. Um beijo grande a todos aí do município de Mafra, dessa região linda do Planalto Catarinense. E até uma próxima, doutora. Obrigada, minha querida. Trabalho Muito obrigada. Sempre.